A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula do canal do professor Álvaro Bruno, videoaula de jovens do primeiro trimestre de 2021, cujo tema é Ensina-nos a orar. Hoje a lição 12, de 21 de março de 2021, a oração de Paulo pelos Efésios. Texto do dia: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. Síntese: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Os objetivos dessa videoaula, dessa lição, é apresentar a ousada oração de Paulo aos cristãos em Éfeso e, segundo, perceber o poder do amor de Cristo para a igreja. O texto bíblico se encontra em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. No comentário, nós temos Paulo na prisão em Roma, provavelmente, levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa a oração que estudaremos nesta semana. Então nós temos aí Paulo preso em Roma, né? E ele então sente essa necessidade de escrever à igreja de Éfeso, uma igreja que estava em crescimento, uma igreja que estava progredindo a olhos nus. Então, subtópico 1, uma oração ousada. Subtópico 1, o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas. Isso nos faz pensar na oração sacerdotal que estudamos na semana passada. Paulo estivera anos antes nessa cidade
e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até as outras igrejas da região, como por exemplo Laodiceia. Uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim, e glória a Deus por isso. Então, uma observação naquela época, as cartas escritas a uma determinada igreja, elas também tinham o objetivo de ser uma carta volante, uma carta que circulasse em outras igrejas também, para serem lidas, tá? A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Isso aqui é muito bem verdadeiro. Quando nós lemos um texto bíblico, nós temos que observá-lo para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquela localidade, mas a mensagem daquele texto vai além, vai para o tempo presente, para o tempo futuro e a todos quanto aquela mensagem chegar. Então isso aqui é muito importante. De joelhos é melhor, subtópico 2. Paulo está preso em Roma e sente-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar-lhes e impondo-lhes as mãos, orar. Mas ele está preso. Como fazer isso? A resposta é simples. O apóstolo é um homem espiritual, maduro e com uma fé inabalável. O seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que nele habitava era onipresente e onipotente. Ele está tratando aqui do Espírito Santo de Deus, né? Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração desse homem de fé é instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto estiverem confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito Santo, fazendo a diferença em um mundo que clama, que foi o que nós falamos alguns minutos atrás, tá? O Espírito Santo de Deus leva essa mensagem a todas as igrejas e a todos os servos de Deus que tomarem contato com esse texto. Aos judeus de então, não era costumeiro a oração de joelhos, né? Tradicionalmente, os judeus não oravam de joelhos. Quando oravam, ficavam em pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, que ele estava preso em Roma, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia: Pai, fortalece-os no Espírito, Espírito Santo com letra maiúscula, habite Cristo nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. Então Paulo aqui no arroubo, ele decide ajoelhar-se e clamar a Deus pelos crentes da cidade e da igreja de Éfeso. A ousadia de Paulo. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão, de ser medido.
Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. Então aqui nós temos a oração de alguém experiente, uma oração quase difícil até de entender, uma oração profunda, né? Que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Então, isso aqui deve ser uma necessidade de cada cristão. Vamos ver Salmo 16 e 11. Olha o que o salmista diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então veja que o salmista, aqui é um salmo também messiânico, né? Ele diz que há coisas maravilhosas à mão direita de Deus, na presença de Deus. Salmo 73 e o versículo 26, o verso 26, que é um texto poético. Salmo 73, verso 26. Salmo não tem capítulo, como você já deve saber. Salmo é número. Salmo 73, 26 a 28, ele diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Vamos ver também 89, o Salmo de número 89 e o verso 15. Verso 15. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Então veja que o que ele está dizendo é que nós devemos buscar uma intimidade maior com Deus, um relacionamento mais aprofundado e maduro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, continuando, ele diz: o apóstolo estava preso fisicamente, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. E aí ele, resumindo, o último parágrafo: de joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolviam, e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo
fortalece a igreja e opera em cada um de nós. O mesmo Espírito Santo, ele continua operando na igreja como corpo de Cristo universal e na igreja que somos eu e você também individualmente. Vamos ao tópico 2, o primeiro pedido de Paulo, no versículo 16. Agora ele vai explicar, vai destrinchar a oração. Fortalecidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior. Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral, a integralidade do ser. É o seu interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Além disso, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas. Salmo 59, 17. Se você não fechou a sua Bíblia de estudo pentecostal, é só voltar a 3 páginas, Salmo 59, 17, ele diz assim: a ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Ou seja, Deus é a nossa defesa, é o Deus da nossa misericórdia. Então nós podemos vencer todas as lutas, todas as dificuldades e problemas humanos, porque Deus, ele é a nossa defesa. Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito Santo nos fortalece e nos coloca de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças tão necessárias para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. E aí agora nós vamos ler Filipenses 4:13, versículo muito famoso e conhecido de todos nós. Filipenses 4:13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se o Espírito Santo está dentro de nós, nos fortalecendo, nós podemos enfrentar todos os desertos da vida, todos os problemas existenciais, todas as tragédias e catástrofes que assolam a humanidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo nos fortalece. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas pelas nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Então, nós devemos
internalizar e guardar no nosso interior toda a palavra de Deus. Devemos alimentar o nosso mundo interior, a nossa alma e o nosso espírito com a palavra de Deus, que é o que você está fazendo assistindo a esta aula, essa videoaula de Escola Bíblica Dominical. Vamos ao subtópico 2, o amor de Cristo. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão: arraigados e fundados, né? Está lá no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas, como as profundas raízes de uma alta árvore, e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. É o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Segunda aos Coríntios 8 e 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não aos corintianos, né? Aos Coríntios 8 e 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Então veja o que Cristo fez. Ele deixou o céu de glória para vir a este mundo, viver, sofrer e morrer no meu e no seu lugar, e ao terceiro dia ressuscitar para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor. Desde as ações mais simples até as decisões mais complexas, todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós. Vamos ver isso em Colossenses 3 e 17. Paulo, escrevendo também aos Colossenses, ele diz: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então veja que é Colossenses 3, 17. Romanos, já que estamos próximo, Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que não há nada neste mundo que possa nos separar do amor de Deus. O Evangelho de João 15 e o versículo 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu e você, nós somos amigos de Jesus, amigos de Deus. Nós fomos feitos amigos de Deus. Então, nós vimos aí fortalecidos pelo Espírito Santo, o amor de Cristo, e agora o subtópico 3, como compreender perfeitamente.
temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? São perguntas cruciais. Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para a nossa vida, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu como petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir atingir essas coisas inatingíveis através dessa busca do Espírito Santo. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós temos que buscar uma total dependência do Espírito Santo. Ele está dentro de você, ele está dentro de mim, ele está dentro de nós. E ele só vai agir se eu e você demonstrarmos a ele total dependência, de que nós queremos que ele nos domine. Caso contrário, se você quiser fazer o que você quiser fazer, independente de Deus, independente do Espírito Santo, ele vai deixar você fazer. Agora, quando você o convida para te dominar, para te iluminar a mente, para te ajudar a fazer as coisas mais simples do dia a dia, ele fará com muito prazer e ele vai te atender e ele também vai me atender. Então, nós precisamos ser completamente dominados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos à nossa conclusão? Então, nós tivemos aí, quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas da nossa vida são impulsionadas a partir desse amor. Então, sinta profundamente o amor de Deus aí dentro de você. E se você não sente isso, peça ao Espírito Santo para te ajudar a sentir esse maravilhoso amor de Cristo dentro de você. Conclusão: nessa lição podemos aprender uma valiosa verdade. Qual é? É o amor de Deus que impulsiona a sua igreja em sua missão diária para levar a todos os povos o ide do Mestre amado Jesus de Nazaré e manifestar o reino de Deus na dimensão presente, ou seja, ter uma vida em Cristo abundante, uma vida de profundo prazer na presença de Cristo. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo de salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Então veja que a oração do apóstolo Paulo, uma oração de um homem maduro para crentes que precisam também amadurecer na fé. Que eu e você possamos também ter essa vida de oração, um homem preso e orando pelos que estavam livres e que precisavam ser fortalecidos na fé. Assim nós terminamos então a lição 12 do dia 21 de março de 2021. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição, se Deus quiser.